Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa web de número 11, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, né? Só atualização dos nossos cronogramas aí, né? Então, essa aqui é a nossa web de número 11, do dia 8 de julho. Tem mais duas webs aí para acontecerem, que é dia 14 e dia 15, no caso, na semana que vem, certo? Então, essas outras duas webs aqui, já adiantando com vocês, eu vou deixar elas gravadas, que eu não vou conseguir participar de forma simultânea, de forma síncrona com vocês. Então, as webs do dia 14 e 15, vou deixar elas gravadas e disponibilizar aqui na biblioteca, tranquilo? Peço vocês aí já para fazerem um registro aqui na lista de presença, porque essa lista de presença ela é obrigatória para vocês, certo? Consta como carga horária. Então, já façam aí o registro na lista de presença, tranquilo? Então, só para poder retomar aí da última aula, né? Então, vamos só auxiliar vocês aí na interpretação da SAP 2, né? Então, aqui a SAP 2, a gente já começou a comentar, né, sobre ela na aula passada, só que hoje a gente vai dar continuidade, né, e ver se consegue fazer a interpretação da SAP 3 também, né? Então, vou ler junto com vocês aí, ó. Na primeira situação de aprendizagem, você verificou se o contator disponível no sítio do seu avô pode ser utilizado para acionamento das lâmpadas. Então, na aula passada, a gente falou basicamente desse dispositivo aqui, né, do contator, né, que é o dispositivo usado justamente para poder acionar cargas mais elevadas, certo? Deixa eu só aumentar aqui o cursor, só um instante. Só aumentar o cursor aqui para auxiliar nosso colega. Então, aqui, ó, na situação de aprendizagem, a gente já viu, né, o que é o contactor, mostrei essa imagem aí para vocês, né, a gente mostrou como que é o interior aí do contactor, como que ele funciona, né, como que a corrente alternada vai alimentar ele e vai fazer as bobinas aí funcionarem, certo? Então, a gente já falou disso na aula passada, não vou retomar isso aí com vocês, certo? Então, deixa eu só ver se está tudo certo aqui, tudo certo. Então, bora lá continuar a interpretação da SAP. Nessa situação de aprendizagem, você lidará com as questões relativas à instalação de contatores, né? Então, nessa SAP 2 específica, é esse o tema dela, instalação de contatores. Mas fique ligado, pois o eletricista continua testando seus conhecimentos, certo? O título da SAP é esse aqui, Modernizando o acionamento das luminárias. Inclusive, eu até passei para vocês, né? Tá aqui no link, ó, no conteúdo, na aba de conteúdo, na verdade, de biblioteca, perdão. Vocês virem aqui na biblioteca, eu até coloquei em destaque aí para vocês, ó, quando devemos usar um contator para acender lâmpadas, né? Então, nesse link aqui, ó, vai abrir um vídeo para vocês verem o que a gente precisa fazer na SAP 2, né? Então, vou reforçar mais uma vez aqui com vocês, ó. Então, aqui ele explica como que é o contator, né? Quais são as características do contator. Aqui vai mostrar o desenho do circuito, ó, é muito semelhante à situação de aprendizagem nossa lá, né? Aqui, por exemplo, ó, vou só refazer isso aqui com vocês. Na nossa SAP lá, a gente também tem o quê? 10 lâmpadas, só que a potência das lâmpadas não é 400 watts, é quanto? 250 watts, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora, para a gente poder calcular junto aí, ó, quanto que é a corrente do nosso circuito com as 10 lâmpadas, certo? Então, se a gente fazer aqui, ó, a gente tem 10 lâmpadas e a potência individual de cada lâmpada é 250 watts, né? Então, a potência total que a gente tem aí na situação é 2.500 watts, não é 4.000. Né? Mas como que a gente faz para achar a corrente dela? A gente pega a potência e divide pela tensão. Falei disso aí para vocês também na aula passada, né? Então, a corrente nossa lá agora, né, usando essas lâmpadas mistas aqui, ó, de 250 watts, vai ser de 11,36 ampere, né? Vai ser uma corrente mais elevada. Então, se a gente for usar
se a gente for usar o interruptor comum para ligar essas lâmpadas, ele não suporta, porque a corrente máxima que ele suporta é quanto? 10 amperes, né? E a nossa corrente aqui deu quanto? 11,36, certo? Então, por isso a necessidade de usar o quê? O contator. Então, aqui vai mostrar o passo a passo como que faz para poder usar esse contator, né? Ele explica aqui como que funciona, né? Então, se vocês verem esse vídeo aí, ó, vai ajudar bastante vocês, certo? Aqui vai fazer, inclusive, o desenho do esquema, ó, do sistema de funcionamento, né? Aqui ele está usando um disjuntor para ligar o contator, né? Para ligar o contactor. Do contactor ele vai para a lâmpada. Só que para o contactor fechar, ele precisa energizar a bobina dele, né? Por isso que ele coloca um outro disjuntor que vai passar pelo interruptor normal. Do interruptor vai entrar onde? Vai entrar lá no contator. Então, basicamente, o desenho do circuito é esse aqui, ó. Esse aqui é o desenho do circuito, certo? Hein, Então, professor? Pode falar. Eu vi esse vídeo aí, ele faz uma rede trifásica 220. Não, isso aqui, na verdade, é uma rede bifásica, né? Aqui são duas fases. Bifásica. Bifásica 220. Isso. Mas aqui não tem importância. Você pode, por exemplo, pegar a fase neutra aqui, ó, e usar o circuito, o disjuntor bifásico também não tem problema. O importante é chegar o quê? A diferença de potencial 220 aqui, certo? Independente se for fase-fase ou fase neutra. No caso aqui, ele é 220 fase-fase. E a tensão fase neutro dele aqui é 127. Por isso que ele usou um bifásico, certo? Mas isso aí não tem importância. Você pode usar tanto o bifásico quanto o monofásico, beleza? Professor, Pode falar. o contator, ele serve para quê mesmo? Só para reduzir a capacidade da energia que está passando? Ele serve para acionar cargas mais elevadas, né? Na última aula eu falei disso. Então ele serve porque, por exemplo, aqui a especificação do contactor que a gente tem aqui, ó. Peguei uma fotinha aqui e mostrei para vocês, ó. Quanto que esse aqui suporta? A corrente dele aqui, ó, é de 25 amperes. Então, a corrente, por exemplo, que a gente tem lá de 11,36, o contactor de 25 amperes, ele vai suportar. Então, a necessidade de usar o contator é justamente por causa disso, para ele suportar correntes mais elevadas. Consequentemente, acionar cargas mais elevadas, entendeu? Para isso que a gente usa o contator. Mas ele não serve com nenhum disjuntor normal, então. Não, ele serve como se fosse um interruptor. Ele é um interruptor para cargas maiores. Por isso que quando você faz partida de motores, você usa esses dispositivos aqui, ó, porque eles suportam uma corrente mais elevada. Né? Você não liga porque a corrente é mais elevada. Você não usa, por exemplo, um interruptor para você ligar um motor elétrico, né? Você usa esses contactores aqui, ó, justamente porque eles suportam uma carga mais elevada. Entendeu? Então, basicamente, esse é o motivo de se usar o contator aí. Então, o circuito final aqui, ó, é esse aqui, basicamente, ó. Professor, desculpa aí. Pode falar. Aqui é o Sérgio. Pode falar, Sérgio. Nesse caso aí, é porque tem esse negócio aí, esse nome aí, Contator. é isso. Eu tenho aqui uma geladeira que consome alto. Certo. Aí eu tenho outro equipamento aqui que consome mais alto. Eu posso ter outro, eu posso dividir? Pode. Desculpa, Não, tranquilo. Mas eu entendi a sua pergunta. Pode sim. Isso. Porque assim, eu posso depois desse dividir a carga? Pode, aqui você pode colocar mais cargas, porque assim, quanto mais cargas você colocar... Porque tá vindo uma carga só, né? Assim, tá vindo uma carga só. Sim, pode. Tá vindo uma carga só, né? Aham. Me explica melhor, por favor. Sim. Pode ver que aqui, ó, por exemplo, tem 10 lâmpadas, né? Então aqui você pode adicionar quantas cargas você quiser, desde que a corrente atenda a que está especificada no contator, né? Então, por exemplo, o contactor aqui, ele suporta até 25 amperes.
né? Essas lâmpadas aqui, ó, vão consumir uma corrente de 11 ampere, 11,36, que foi a que a gente calculou, né? A gente calculou aqui, ó, 11,36. Então, a gente pode ir adicionando cargas aqui, ó, até chegar perto do valor dele, né? Até, sei lá, 20 ampere. Então, pode adicionar lá, sei lá, mais lâmpadas, sei lá, mais chuveiro, tudo aqui, ó, em paralelo com as outras cargas, certo? Mas aqui você pode adicionar até dar a corrente especificada no dispositivo, entendeu? Ah, certo, entendi. Entendeu? Aqui você pode adicionar mais carga sim. Então, pessoal, basicamente o circuito que vocês precisam fazer é esse aqui, ó. Isso para responder a primeira etapa lá do desafio. Tranquilo? Hein, professor Ângelo? Leia a segunda pergunta e me explica qual que é a diferença da primeira e da segunda pergunta. Bora lá. Desafio 1. Completando o circuito para a ligação da lâmpada incandescente usando o contator. O eletricista o desafiou a completar o circuito de ligação para acionamento de lâmpadas incandescentes usando o contator, pois essa informação foi destruída no catálogo do componente. Para entendermos como isso ocorre, o acionamento de lâmpadas incandescentes por meio de um contator, você precisa estudar os conceitos de magnetismo. Basicamente, vai mudar só o tipo de lâmpada. Aqui, ó, esse primeiro desafio, está usando lâmpadas o quê? Incandescentes, né? E aqui no 2 está usando o quê? Lâmpadas mistas. A única diferença é essa. Senhor, qual que é a diferença entre lâmpada incandescente e lâmpada mista? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Lâmpada Mas o desenho que eu posso fazer é o mesmo, professor, e colocar o mesmo, porque eu sou aquele rapaz que fez eu simulei lá no Card Simu e coloquei. Eu posso colocar o mesmo desenho? Pode pôr o mesmo desenho, só que vai mudar só o tipo de carga aqui, ó. É porque as lâmpadas incandescentes têm potência menor. E as lâmpadas mistas, né, colocar aqui para vocês, lâmpadas mistas, ela tem potência maior, né? Só muda o modelo das lâmpadas. Entendeu? Mas você pode usar o mesmo desenho. Então. Beleza? Entendi, professor. O importante é você entender a lógica de funcionamento. Entendeu? A lógica de acionamento das lâmpadas. Beleza? Aí a 3 e a 4 só são. Aí a 3 e a 4 é só cálculo. A 3, vamos lá. Ó, calculando a tensão mínima de isolação dos condutores. Vamos falar disso aqui hoje. Quando a gente fala tensão mínima de isolação, a gente tem que levar em consideração a queda de tensão que teve devido aos condutores, né? Então, a gente percebeu lá que os condutores, na situação de aprendizagem anterior, eles tinham uma resistência. Então, a gente precisa levar em consideração essa queda de tensão que teve. Professor, antes. Pode falar. Eu tô aqui. Só uma correção aqui. Eu tô aqui no meu apartamento novo aqui. Não faz nem um ano. Não vai fazer um ano agora. O meu chuveiro aqui tá com problema aqui na resistência. Eu acho que é resistência. É que não tá esquentando mais. Então, provavelmente tá precisando trocar a resistência. A resistência deve estar tá queimada. Essa é porque começou a estar lá, agora tá mais esquentando mais não, tá só na água morna. Essa menos nesse estudo aqui que a gente está tendo agora. Sim. Tem alguma aqui nessa resistência? Não, isso aí tem a ver com relação à carga que você tem aí instalado, né? Então aqui, eu vou mostrar aqui para vocês mais para frente um circuito, parte de projetos de instalações. Pode falar. Será que eu uso meu chuveiro, a carga dela é maior que a resistência? Não, você tem que ver. Você precisa verificar quanto que é o disjuntor que está aí, por exemplo, né? Deixa eu só abrir aqui para você, mostrar aqui para você a questão do chuveiro. Você perguntou sobre o chuveiro? Então tá aqui, ó. Então, nas nossas residências, o que a gente tem? A gente tem vários dispositivos, né? Dispositivos elétricos. Então, tem chuveiro, tem micro-ondas, tem as lâmpadas. Todas essas são as cargas que vão consumir a energia, né? Então, tem a ver com a nossa situação de aprendizagem, porque o que a gente está acionando aqui, no caso, são lâmpadas, são cargas elevadas, né?
Então, no caso aí, seu chuveiro provavelmente não está esquentando, é justamente porque a potência, né, a potência dele, a potência nominal dele não está de acordo com ele não está recebendo, vamos dizer assim, a energia necessária para ele ter essa potência de 4.400, entendeu? Então, pode ser, por exemplo, que a especificação de tensão dele aí seja diferente da sua rede. Então, por isso que ele não está esquentando do jeito que precisa, entendeu? Então, você tem que verificar qual que é a especificação técnica aí dele. Porque, às vezes, pode ter sido você comprar um chuveiro de 127, né? E aí, dependendo, ele não vai ter a potência nominal que ele deveria ter, entendeu? Pode ser esse o motivo, entendeu? Então, tem a ver com isso, com a questão da potência dele e da tensão da rede que você tem aí, entendeu? Que às vezes você pode ter, por exemplo, sei lá, uma rede de 127 volts, fase neutra, e a especificação do chuveiro ele é de 220. Então, a potência nominal não vai ser de acordo, não vai ser realmente a que está especificada no caso, no produto, entendeu? Então, pode ser isso, certo? Então, vamos continuar aqui na SAP sobre os cálculos, né? Então, aqui, basicamente, na SAP 2, vocês vão precisar calcular essa tensão mínima de isolação dos condutores. Senhor, como é que eu calculo isso? Para esse cálculo, tem uma outra apostila aí que eu vou disponibilizar para vocês também, que é essa aqui, ó. Na verdade, vou já meio que fazer um resumo aqui do que é que vocês vão precisar calcular, né? Tem uma apostila que só fala de projetos de sistemas elétricos prediais. Nessa apostila tem as informações relativas à queda de tensão. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, aqui vai falar da parte de dimensionamento de condutores, como que a gente faz esse dimensionamento. É tudo baseado em normas, né? A gente tem a NBR 5410, que vai determinar todos esses parâmetros aqui para a gente. Mas para a nossa situação de aprendizagem de forma específica, tem uma formulinha aqui, ó, vou mostrar ela aqui para vocês, que é a que vocês vão precisar usar para calcular essa resistência, né? Essa resistência mínima. Essa aqui, ó. Porque vocês vão precisar da queda de tensão, né? Da queda de tensão que vai ter ao decorrer do circuito. Né? Se vocês forem perceber lá, vamos ler aqui de novo. Deixa eu ver aqui, ó. Calcule a tensão mínima de isolação dos condutores que serão utilizados do acionamento no sistema de iluminação da piscina do sítio. Após obter esse valor, você deve publicar no alvo. Então, é importante a gente ver a situação em si, né? Então, da residência até a piscina, vai ser utilizado quantos metros de cabo, né? Vai ser o comprimento dos cabos aqui, ó. Deixa eu só... Aqui não tá dando para editar. Fabrique de novo, ver se eu consigo editar aqui. Só um instante. Então, aqui, ó, para poder calcular essa tensão mínima de isolação dos condutores, vocês vão ter que levar em consideração o comprimento dos cabos, que no caso lá é 130 metros, certo? A resistência dos condutores, que no caso é a que vocês calcularam, né, no exercício anterior, que no caso é a resistência do cabo de cobre, né, colocar aqui cabo de cobre, certo? Então, essas informações aqui, ó, vocês vão precisar jogar onde? Jogar nessa formulinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nessa fórmula. Senhor, que fórmula é essa? Não estou entendendo nada. Então, basicamente, isso aqui vai mostrar a queda de tensão que houve, né, no decorrer do circuito, certo? Eu vou fazer um passo a passo aí para vocês, né, deixar um vídeo gravado aí, para poder mostrar isso aí para vocês, porque é um negócio meio, assim, comprido, né, o desenrolar dessa conta aqui. Então, basicamente aqui, ó, o comprimento do circuito precisa ser levado em consideração, a corrente do projeto, né, que a gente já calculou, inclusive, né, a corrente nossa lá é de quanto? Né? Tá aqui já a corrente, ó, 11,36, tranquilo? A tensão da rede, que é o volts, né, a porcentagem da queda de tensão que teve. Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai precisar usar para calcular quanto que vai ser a queda de tensão, beleza? Tem um resuminho aqui também, que eu vou publicar lá para vocês no fórum, né, vou até pegar aqui já. Tá aqui, ó, não dá outra turma aqui, deixa eu só pegar aqui já.
que aí fica mais claro para vocês entenderem a respeito dessa situação de aprendizagem aí. Vou pegar aqui da outra turma. Professor, só uma pergunta. Então, Pode falar. só basta eu colocar o resultado final, então, né? De queda de tensão? Sim, mas é importante você desenvolver o raciocínio, né? Você explicar de onde é que veio aquele valor, como que você fez para poder achar aquele valor. Não necessariamente você precisa colocar colocar as contas. Você colocando o valor explicando. Pode fazer um resumo dos cálculos, então. Sim, sim. Então aqui, ó, tem um esclarecimento aqui, ó, do professor da outra turma. Eu vou colocar e postar lá na turma de vocês também, né? Então aqui, ó, ele explica detalhadamente aqui, ó, como que funciona para poder calcular isso, né? Então, ó, o que é isolamento mínimo de condutor? É a tensão mínima que um condutor deve ter para suportar a tensão aplicada. Se for abaixo dela, o condutor não suporta. Não estamos discutindo isolação máxima, né? E é justamente especificadamente sobre, na verdade aqui é sobre o desafio 3, né? Que é o desafio da frente. A gente está na SAP 2 ainda, né? Então aqui, ó, esse valor aqui que vocês vão encontrar de tensão mínima de isolação, vocês vão precisar usar ele lá na SAP 3, né? Vou abrir a SAP 3 aqui com vocês também, que aí já fica tudo alinhado. Vou pegar aqui só a SAP 3, só um instante. Então, Hein, professor? pode falar. A fórmula tá aí dessa conta aí? Dessa queda de tensão? Deixa eu dar uma olhadinha nessa fórmula aí para mim. Eu vou copiar ela aqui, porque eu já vou fazer isso já logo. Daqui a pouquinho. Ah, beleza. Tá aqui, ó. Essa é a fórmula. Tá, a queda de tensão unitária é igual à queda de tensão percentual que a gente tem na rede. Isso é para o desafio 3, né? Vezes a tensão da rede elétrica, que é 220, dividido pela corrente de base do projeto, que no nosso caso aqui, ó, é 11,36, vezes o comprimento do circuito, que no caso é 130 metros. Basicamente, a conta que vocês vão precisar fazer é essa aí, certo? Isso aonde? Lá no desafio 3, na SAP 3. Copiou aí já? A da 3 já copiei. Falta a 2 lá que eu não copiei ainda. Ah, tá. Não, isso aqui eu vou publicar lá para vocês também. Pode ficar tranquilo. Tá bem aqui, ó, na parte de comunicação. Então tem um passo a passo aqui, ó, sobre o desafio 3.1, né? Que ele fala aqui, ó, vamos abrir aqui com vocês. Então aqui, ó, ele fala para você realizar os cálculos a respeito dessa queda de tensão, certo? Então a SAP 2 e a 3, elas estão interligadas, certo? Então aqui, ó, esse passo a passo aqui, eu vou colocar lá para vocês, né? Vou colocar lá no grupo, inclusive, que daí fica fácil para poder vocês todos entenderem, certo? Eu vou organizar aqui certinho. E aí aqui vai auxiliar vocês na resolução da SAP 3. Para quem já fez a 1 e a 2, e a SAP 3 já fica mais orientado aí, certo? Deixa eu só colar aqui. Então tem toda aqui a explicação como que vai acontecer o cálculo da queda de tensão, certo? Então aqui, ó, deixa eu ver se aqui conseguiu colar tudo. Só um instante. Então aqui tem um passo a passo, né? Tô dando um caminho nas pedras aí para vocês já. Ah, vai ficar bem maior. Vou colocar isso aqui em formato de imagem, que aí fica melhor de vocês interpretarem lá, certo? Só um instante, só organizando aqui, que daí eu já publico lá, que aí já adianta aí para vocês, para quem já está quase finalizando as situações de aprendizagem, né? Já vou até copiar lá. Vou colocar aqui, ó, desafio 3.1. Então, é a primeira parte do desafio 3.1. Tranquilo? Vou até colocar lá já no grupo de vocês, para mim não esquecer depois. Então, pessoal, com relação às SAPs, o que eu recomendo? Que vocês façam, né? Então, se a turma de vocês é a 10, deixa eu mandar aqui. Então, as dúvidas realmente só vão surgir quando vocês começarem a fazer. Então, se vocês deixarem para fazer em cima da hora, vocês não vão conseguir, certo?
Então, da SAP3, inclusive, eu já coloquei aí a explicação de como que faz a questão do cálculo da queda de tensão, certo? Tem o passo a passo aqui para vocês, né? Então, aqui vai mostrar a corrente da casa, a queda de tensão que tem nas lâmpadas, né? Que é por causa dos cabos, né? Qual que é a queda percentual que tem, que no caso aqui vai ser 5,3%, né? Então, basicamente, já está todo o raciocínio desenvolvido aqui da SAP3, certo? Vou até responder aqui, colocar ó, desafio 3.1 da SAP 3. Beleza? Então já está lá para vocês. Certo? Voltar aqui no conteúdo, porque é importante a gente desenvolver, né, além de interpretar, né, desenvolver esses raciocínios aqui também. Para que a gente está calculando esse tanto de coisa, né? Isolação mínima de condutor, medidas de proteção, né, contra choque elétrico. Para que a gente faz isso, né? Cálculo de potência, né? Então aqui vai falar, por exemplo, para poder calcular a potência em watts de um motor elétrico, escolher o multímetro, né? Então se a gente vir aqui, ó, e voltar no conteúdo de vocês, deixa eu só voltar aqui no conteúdo, isso aí que está diretamente relacionado à área de vocês, né? Se a gente vir aqui, ó, fundamento de eletricidade. Só um instante, porque tem muita disciplina aqui, ó, fundamento de eletricidade. Então, se a gente vem aqui no conteúdo, a gente vai ver que isso diretamente está relacionado à área de vocês, né? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui vai falar, né, do desenvolvimento dos 3 desafios, né? O desafio 2 a gente concluiu na aula passada. A situação de aprendizagem 3 aqui, ó, vai continuar desenvolvendo os raciocínios. Então, na última aula, eu falei do quê? Dos geradores, certo? Dos tipos de geradores que a gente tem. Então, esses cálculos de queda de tensão, de isolação de condutores, estão diretamente relacionados à área, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, na geração de energia, a gente já mostrou esse caminho da eletricidade aí para vocês, né? Então, falamos aí da corrente elétrica, inclusive a gente calculou a corrente elétrica, né, no circuito aí que a gente tem, que no caso foi a potência dividida pela tensão, certo? O que a gente vai ter bastante também no dia a dia de vocês aí? O transformador, né? Que é basicamente o que vai fazer o rebaixamento da tensão, né? Então a gente tem a parte de alta, né, do transformador, tem a parte de baixa. Já comentamos, né, sobre esse circuito. E esse sistema funciona em corrente alternada. Inclusive a gente comentou sobre isso também na aula passada. Como que funciona o transformador, né? Então comentei brevemente, mas aqui, ó, no desafio 3, quando você desenvolve aqui, né, vai passando o conteúdo, vocês vão ver o funcionamento do transformador. Então, como eu comentei, o transformador nada mais do que um conjunto de fios enrolados. À medida que você faz a energização desses cabos, você tem o quê? A condução, a geração de campo magnético, e você tem uma corrente induzida, né, uma tensão induzida no lado de baixo. Então, aqui, por exemplo, ó, o lado de alta vai ser o quê? Vai ser essa parte aqui, ó. É o que vai induzir uma tensão no lado de baixo, certo? Então, o princípio de transformação de energia é um princípio chamado eletromagnético, né? Converte energia elétrica em campo magnético, e esse campo magnético é convertido novamente em energia elétrica, só que numa proporção com relação ao número de espiras, né? Então, esse rebaixamento aqui acontece proporcionalmente com relação ao número de voltas que a gente tem aqui no condutor, certo? Então, e o núcleo, né? O núcleo é de material aqui ferromagnético. Mas no transformador, por exemplo, a gente tem o núcleo de ar, geralmente, né? Ou às vezes tem um óleo isolante aqui que serve como material também para auxiliar nesse processo, né? De indução eletromagnética, né? E de isolamento da carcaça, né? Porque a carcaça ela não pode ficar eletrizada, né? A carcaça ela precisa ficar isolada. Então a gente precisa isolar a estrutura do processo de transformação de energia. Tranquilo? Então, pessoal, aqui ó, tem bastante informações aí, né? Tem atividades aí para vocês, tem os livros, capítulo 13 e 14 do volume 2, né? Que eu já disponibilizei aí para vocês, vai falar especificadamente disso, né? Vamos lá no 13 e 14.
Então, assim, ó, vocês ficam, professor, para que a gente está resolvendo essas SAPs, né? Porque vocês vão precisar desses princípios aí para vocês desenvolverem as atividades de vocês do dia a dia, certo? Aqui, capacitor, chegar lá nas partes de redes já. Indutor, 12, aqui vai falar de aterramento, né? Aqui, ó. Aqui, ó, vai falar dos para-raios, né? Que no caso é um para-raio, que é um dispositivo muito utilizado aí nas redes de distribuição, certo? Vai mostrar alguns modelos de redes aí para vocês. Falar do gerador elétrico. Então, assim, informação é o que não falta, né? Tem muito conteúdo aí para vocês estudarem. Então, que vai ter as mesmas informações que tem lá no Scrum, tem aqui também para vocês, certo? Então, aqui, ó, tipo de ligação de transformador, relação de transformação, aqui, ó, que eu tinha comentado sobre o número de espiras. Então, aqui, por exemplo, ó, um transformador, de um lado dele tem 10 volts e tem 100 espiras, 100 voltas no cabo. Do outro lado, tem 200 espiras. Então, quando for energizado, o que vai acontecer? Vai ter uma indução eletromagnética e esses 10 volts vão se tornar quanto? Vão se tornar 20 volts, né? A tensão vai dobrar de valor. Isso acontece por causa do quê? Da proporção do número de espiras. Como o número de espiras dobrou, consequentemente, a tensão também foi elevada, né? Então, esse tipo de transformador aqui é conhecido como transformador elevador de potencial, porque a entrada é menor do que a saída, né? A saída do transformador aqui está sendo elevada, certo? Então aqui, ó, vai explicar todo esse procedimento com vocês, certo? A relação das correntes. Então assim, aqui, ó, essa imagem aqui é importante, né? Que eu estava procurando na aula passada. Então, ó, os enrolamentos da parte de alta e os enrolamentos da parte de baixa, né? O princípio de funcionamento desses transformadores é baseado em indução eletromagnética, né? Então, você energiza a parte de alta, tem uma indução na parte de baixa, aí você obtém a tensão aqui de saída do transformador, certo? E essa cuba metálica, ela é construída dessa forma aqui, com esses raios aqui, justamente para poder auxiliar no processo de refrigeração dele, né? Porque esse processo de transformação eletromagnética, o que ele faz? Ele acaba aquecendo o transformador. Então você tem esse formato aqui construtivo justamente para poder auxiliar na refrigeração dele, tranquilo? Aqui, ó, fica cheia de óleo, né? Justamente para auxiliar aí na questão da isolação e do resfriamento desse dispositivo, tranquilo? Aqui tem uma fotinha também, ó, da parte de ele visto de forma por cima. Então, na parte de alta só tem 3 buchas. Na parte de baixa vai ter 4 buchas, né? O X0 é um neutro, X1, X2 e X3 são as 3 fases, beleza? Então, assim, pessoal, tem bastante informação. O que não falta aí, ó, é conteúdo para vocês estudarem, certo? Vou falar também de parte de motores elétricos, né? Então, os motores não é tanto mais da área, assim, de eletricidade de redes, mas são componentes que vocês precisam compreender também, certo? Que por fim, vai falar de alguns instrumentos de medida, tranquilo? Então, pessoal, sobre a questão do material, né? Vocês vão ver aí, ó, que o material ele está dividido de acordo com as situações de aprendizagem. Então, por exemplo, ó, a SAP 3, o conteúdo da SAP 3 que vocês precisam estudar, está aqui, ó. Já está aqui nos 3 desafios. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Então, vocês abrirem, por exemplo, aqui, ó, SAP Situação de Aprendizagem 3. Vai mostrar o que ela está pedindo, né? E aqui, ó, o que cada desafio vai estar solicitando para vocês, né? Então, ó, por exemplo, 3.1, né, que é a primeira etapa aí da situação de aprendizagem 3. Você precisa entender como que se dá o processo de geração e distribuição, que eu já comentei na aula passada, como funcionam os equipamentos gerador e transformador, comentei brevemente na aula de hoje, né? Você também precisa realizar os cálculos que indiquem queda de tensão para saber se a rede pode ser usada. O cálculo da queda de tensão, acabei de enviar aí para vocês, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Já está aqui, como que faz esses cálculos da queda de tensão, beleza? Então, pessoal, o caminho já está meio andado aí para vocês. O negócio é vocês pegarem para fazer, certo? Então, aqui vai continuar citando os componentes, né? Abordando o conteúdo. Desafio 3.2.
desafio 3.2 vai falar especificadamente dos cálculos de potência elétrica, né? Então, se vocês acompanharem aqui, ó, vocês conseguem fazer, preencher, né, o que está sendo solicitado aí para vocês, né? Então, aqui, ó, por exemplo, no item 3.2, ele vai falar: um eletricista quer que você calcule o valor da potência em watts para comprar a chave para o motor de 1,5 CV. Senhor, 1,5 CV é quantos watts? Basta você vir aqui no Google e digitar conversão CV para watts. Tá até aqui, ó. 1,5 CV é igual a quantos watts? Certo? A relação de proporção 1 CV, que é um cavalo a vapor, é 735, né? Deixa eu aumentar aqui só para vocês verem. 735,499 watts. No nosso caso lá, a gente tem uma potência de 1,5. Então, essa é a potência que a gente vai ter, né, em watts, certo? Então, as informações estão todas aí disponíveis para vocês, né? Porque é a potência da bomba que vai ser instalada. Então, basta vocês começarem a fazer para as dúvidas aparecerem, tranquilo? E aí vai tendo as outras etapas aí também, a parte de motores, né, motor monofásico, trifásico, enfim. E tem a terceira etapa aqui também, né, do desafio. Vou mostrar aqui a parte de introdução. Deixa eu passar aqui só um instante. Chegar lá no desafio 3. Do multímetro, né, que é um instrumento de medida elétrica. Então, o multímetro, ele mede todas as grandezas, né, tensão, corrente, resistência, só que ele tem diferentes modelos, né, diferentes categorias, né, de multímetro. Então, cada categoria do multímetro vai medir uma classe de tensão diferente, né? Então, o multímetro, geralmente, ele mede na faixa de baixa tensão. Você não usa um multímetro, por exemplo, para poder fazer as intervenções na rede de alta tensão, né? Medir a tensão, a corrente na rede de alta, beleza? Então, aqui, ó, sobre os graus as categorias, né? Que categorias de multímetros, né? Então, aqui, por exemplo, com o trabalho de eletroeletrônica, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Vou tentar copiar essa imagem. Então, ó, com trabalhos pequenos, você pode usar um multímetro categoria 1, né? Aqui já deixa eu só melhorar essa imagem aqui, só um instante. Então, o categoria 2 pode ser usado aonde? Dentro das residências, né? Para poder medir aí a tensão das tomadas, a corrente, né, dos dispositivos. Já para poder fazer a intervenção na rede de distribuição aqui, né, na entrada de serviço, você precisa de um categoria 3, né, quer dizer que ele tem um grau de isolação maior, certo? Já na rua, você precisa de um multímetro, né, um dispositivo de medida categoria 4, justamente para poder fazer as medidas com segurança, certo? Então, se vocês quiserem já responder todas as SAPs, o conteúdo já está todo aqui. Basta vocês pegarem, fazerem a leitura, né, com atenção, que o caminho já está todo andado aqui para vocês. Beleza? Então, pessoal, com relação ao conteúdo aí, vocês tiveram alguma dúvida, vocês têm algum questionamento a fazer a respeito das SAPs que vocês já começaram a desenvolver? Como é que está o andamento aí de vocês? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo fazer bem, desenvolver? Professor, para mim tá tranquilo. Tô tentando resolver da melhor forma possível aí, né? Uhum. A2 como trem. Não, beleza. Para mim ainda eu tô em dúvidas, mas aquelas dúvidas eu vou ter que tirar estudando no final de semana. Não, beleza. Não, se vocês não estudarem, vocês não pegar para fazer, não vai aparecer as dúvidas. Então, assim, as webs, justamente, eu tô aí para poder, né, dar uma orientação, dar um caminho para onde que vocês têm que seguir, né?
Mas as dúvidas, né, eu não tenho como dar, né, as respostas prontas aqui para vocês. Mas eu estou ensinando o caminho que vocês precisam seguir. Não, tá certo. Hein, professor? A 3 ainda não olhei não, mas a 2 eu tô tentando resolver ela lá. E tem que terminar ela, já vou para 3 já também. Não, beleza, qualquer coisa, estou à disposição aí de vocês, beleza? Então, meu horário aqui, ó, é das 13 às 22, né? Então, de segunda a sexta. Então, a semana que vem, né, fim de semana, a gente fica por conta da gente, né, de cuidar da casa, dos treinos. Então, fim de semana não tem como eu atender aí vocês. Mas de segunda a sexta aí, na segunda-feira, se vocês pegarem para fazer no fim de semana agora, vocês vão ver que vai aparecer muita dúvida. E aí, na segunda, eu vou estar à disposição aí para vocês tirarem essas dúvidas, beleza? Inclusive, esse tempo que tá, né, ó, a exposição do conteúdo finalizou aí com, né, quase que com 1 hora de aula. Então, a gente tem até às 10 aí para poder tirar as dúvidas. Mas, assim, não tem como eu tirar dúvidas se vocês não tiverem, né? Então, é importante que vocês tragam as dúvidas para a gente poder solucionar aí, beleza? Professor, não tem como eu tirar dúvida agora sem eu analisar, estudar a matéria todinha. Exatamente, exatamente. Tá entrando na cabeça, mas eu só vou aprender mesmo quando eu fazer no papel. Exatamente. Eu faço um rascunho para mim depois fazer. Eu conversei com o senhor ontem. Eu Sim, faço sim. primeiro, depois jogar na plataforma aí do senhor. Não, tranquilo. Porque assim, é importante que vocês comecem a fazer, porque o conteúdo já está todo disponível para vocês, né? Então, às vezes o pessoal fica com a ideia de que só depende das webs para poder fazer as situações de aprendizagem. Não, né? Esse conteúdo que está aqui, ó, deixa eu mostrar de novo lá para vocês. Mas assim, eu prefiro esperar até a última aula do senhor para me enviar eles. Não tem problema, não tem problema. Um rascunho, o senhor me ajuda a corrigir o meu erro, que eu já tinha. Sim, sim. Aí eu vou direto. O importante é que vocês façam a leitura desse item aqui, ó, que é o conteúdo do curso. No conteúdo já tem todo o caminho aqui, ó, que vocês precisam percorrer para poder fazer as situações de aprendizagem. Porque assim, se vocês tentarem fazer sem ler o material, vocês não vão conseguir, certo? Então, se vocês tentarem fazer também só assistindo a web aqui, vocês também não vão conseguir. É preciso que vocês venham aqui, ó, e leem todos esses itens que estão aqui, ó. Tem muita coisa aqui para vocês lerem, certo? Sem leitura, sem estudo, vocês não vão conseguir fazer, beleza? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, nenhum questionamento, por hoje, por enquanto, era isso que eu tinha para passar para vocês. Auxiliar vocês aí na interpretação das SAPs, né? E na resolução das possíveis dúvidas que vocês tiverem. Eu só queria tirar uma dúvida com o senhor, que eu acho que o senhor não tem nada a ver com essa matéria. Pode falar. Só parar aqui, desculpa. No começo que eu estava olhando ali, depois que eu fui ver que o senhor me explicou aí, que aquele vermelhinho é como se a gente não tivesse assistido a aula, né, na presença. Sim. Desde o começo de português que eu tenho lá, eu tenho minhas notas tudinho. Eu tenho que fazer aquilo lá tudinho para pagar aquilo lá? Você fala para habilitar a lista de presença? Você fala da lista de presença? Não tem necessidade não. A lista de presença ela está disponível durante a aula, né? Deixa eu até mostrar ali para vocês de novo. Mas lá eu estava olhando, tem umas 5 vermelhas lá minha, mas desde o começo eu nunca faltei aula. É porque você não está fazendo o registro da lista de que, ué. Você tem que vir aqui, ó. Toda aula você tem que vir aqui e fazer o autorregistro. Se você não fizer o autorregistro, fica computando como falta, entendeu? Quando eu fiz trabalho, eu fiz tudo. Não, eu sei, eu não estou falando que você não assistiu, eu estou falando que você precisa fazer esse registro aqui, certo? Quando você enviar a atividade, a gente vai ver que você participou, que você conseguiu fazer. Mas é necessário que você registre a frequência justamente para a gente ter esse controle, entendeu? Mas já que tá com o vermelho lá, então quer dizer que eu vou ter que assistir tudinho de novo para me responder a pergunta que ela vai fazer. Não tem necessidade. Você entregando a atividade aí, a gente vendo que você conseguiu desenvolver, essas faltas, elas, né, a gente vai computar as presenças aqui para você, entendeu? Então, por isso que eu falo da questão da entrega da atividade, né? À medida do que vocês conseguirem entregar, né, a frequência de vocês vai, para quem não fez o registro, aí a gente vai organizando lá, né, e computando as presenças de vocês, beleza? Mas não deixem de fazer o registro, né?
toda a web vocês têm que vir aqui, ó, e fazer o registro de frequência, beleza? Não, o que eu acho que no meu começo, meu vacilo foi isso daí, que eu pensei que era só clicar, mas não, a gente tem que ir lá, clicar, mostrar a presença e depois salvar lá na mudança. Exatamente. Tem que fazer o auto-registro lá. Certo? Não, mas pode ficar tranquilo. O importante é você aprender o conteúdo, desenvolver a atividade, né? E entender o que né? Qual o objetivo da unidade curricular. Beleza? Professor, Pode falar. Wesley. e o negócio da recuperação, como que é? Porque fala que é para entregar dia 22 e se não der a nota certa, é dia 22 o da recuperação também? Então, essas datas aqui realmente vão ser mantidas essas, né? Então, dia 22 de julho aí, ó, no caso, vocês têm mais 2 semanas aí, né, para fazerem. Então, até dia 15, vocês têm para poder entregar todas, deixa eu ver se é dia 15. Não, até dia 22 para entregar todas as situações de aprendizagem. Caso vocês não consigam, a gente vai fazer na recuperação também tudo dia 22, certo? Então, vocês têm até dia 22 para fazer entregar todas as atividades. Aí, à medida que vocês forem entregando e a gente for corrigindo, aí a gente já faz a recuperação. A gente dá o feedback para vocês recuperarem a nota, certo? Caso vocês errem alguma coisa, aí a gente corrige, manda o feedback para vocês, aí vocês têm até dia 22 para vocês mandarem a resposta final, entendeu? Então, por isso que é importante vocês fazerem o quanto antes para não deixar para a última hora, porque se você deixar só para o dia 22, às vezes não dá tempo de você fazer a recuperação, entendeu? Entendi. Beleza? Tá bom, obrigado. Por nada. Beleza. Mas eu vou fazer outra pergunta para o senhor. Falar aquele meu amigo aí, a gente é muito alto. Eu posso fazer do jeito que estou aprendendo, enviar? Eu espero o senhor terminar o conteúdo todinho para me enviar eles. Não, não precisa esperar eu terminar o conteúdo. Se você já tiver terminado sua atividade, você já pode enviar lá no AVA, que aí eu faço a correção e já te dou o feedback, né? Já lanço sua nota que você conseguiu, né, com o envio. E aí, caso você vê que sua nota não tá ok, aí você tem a possibilidade de talvez reenviar, entendeu? Aquela é a minha dúvida. Então eu posso enviar até várias vezes que eu quiser, né? Se eu posso enviar uma, o senhor vai corrigir, aí qualquer coisa o senhor vai enviar outra. Exatamente, para você ir tentando aumentar a sua nota. Então, beleza. Beleza? Professor, escuta? Estou na escuta. É o seguinte, no desenho lá do contato para das lâmpadas, eu posso só usar a legenda, né? Usar a simbologia para fazer o desenho e mandar. Pode sim. Você pode fazer no caderno, você pode fazer do jeito que você achar melhor aí. Inclusive, nas primeiras SAP lá, eu desenhei o circuito com motivo, com o perímetro, tudo no desenho e já tá... Você já enviou, né? Eu vi lá, eu vi que você já enviou, já ficou bacana lá, eu vi. Aí eu vou fazer só umas 2 também para enviar, beleza? Mas tranquilo, beleza. É só isso. Tá, eu acho que estava faltando algumas questões lá para você responder, então você pode complementar lá e enviar já tudo ok, beleza? Ok, obrigado. Por nada. Mais alguém? Alguma consideração? Então, pessoal, por hoje é isso, né? As dúvidas aí vão aparecer, vou deixar as próximas webs aí gravadas para vocês, né? Sobre conteúdo de potência em corrente alternada e correção de fator de potência. E aí, vou estar à disposição de vocês aí para tirarem as dúvidas, beleza? Lembrando que vocês têm até dia 22 para vocês entregarem tudo. Mas dia 15, até dia 15, né, da próxima semana, se vocês já quiserem fazer os envios para a gente ir corrigindo, beleza? Então, beleza, professor. Já vou começar a enviar também no final de semana para o senhor. Beleza. Com Deus. Boa noite para vocês e até a próxima.